Agora, no nosso momento de saúde, nós vamos falar de saúde dos olhos. Olha só, e eu estou com os olhos novos, vocês perceberam, né? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Arthur, ele que vai falar para a gente sobre quais são os problemas mais frequentes de visão, mas quais são as soluções. Dr. Arthur, um prazer falar com o senhor. E eu gostaria de saber quais são os problemas mais comuns que, com a idade, a gente vai tendo, né? E quais são as soluções? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo. Os problemas mais comuns geralmente aparecem em torno dos 6 anos, na fase que a criança começa a estudar. A gente tem que fazer esses exames periodicamente, na realidade a partir dos 4 anos. E os erros de refração, que a gente chama assim, são miopia, astigmatismo, hipermetropia e após os 40 anos, então, a presbiopia, que é a dificuldade para perto, que o pessoal chama de vista cansada. Bom, então vamos traduzir. A dificuldade para perto seria a presbiopia, que aparece após os 40 anos. Então, quando a pessoa começa a esticar o braço, né, vai ler alguma coisa, a letra é um pouquinho pequena, e ela já tem dificuldade, às vezes a claridade, a iluminação não é muito boa, então ela tem que usar um óculos para perto. E a gente vale frisar aqui que não é bom comprar esses óculos que a gente chama aí de camelô, paraguaio, né? Tem que sempre fazer um exame antes para ver o grau certinho, porque esses óculos que são vendidos, eles são vendidos a mesma graduação nos 2 olhos. E às vezes você pode ter o grau diferente de um olho para o outro, né? Ah, então passar numa ótica qualquer e comprar qualquer óculos fora de cogitação, hein, gente? Você tem que avaliar com o oftalmologista certinho para ver o grau que cada olho tem, porque pode, necessariamente é comum ter uma variação entre um olho e o outro. É comum. Às vezes a pessoa não sente nenhum problema até os 40 anos. Depois ela começa a sentir essa dificuldade, e se ela for no médico, fizer o exame, às vezes ela vai ver que ela tem um pouquinho de hipermetropia, ou tem um pouquinho de astigmatismo, miopia, e a diferença de um olho para o outro pode ser até grande. Ou seja, o problema para longe também, né? Para longe a dificuldade chama miopia ou astigmatismo. O astigmatismo atrapalha um pouquinho para perto também. Então, o ideal, o importante mesmo, é a partir dos 6 anos de idade, todo ano fazer o exame oftalmológico. E eu acho que vamos falar de sintomas, né? Às vezes a pessoa acha que tem uma visão bacana e tal, mas começa a ter alguns sintomas que vão dar um alerta. Então tem que ficar atento a esses sintomas também, não tem? Dor de cabeça, não são sintomas que a gente deve estar atento? Quais são esses sintomas, doutor? Então, na época escolar, é comum a professora geralmente perceber, às vezes o pai não percebe em casa, né, os pais. Então, ela senta um pouquinho mais para trás, ou porque a criança é maior, então a professora coloca mais para trás, ela começa a fechar o olho para enxergar, não consegue ver direito o quadro. Então, um dos sintomas aí começa, né? Fechar os olhos para enxergar melhor, começa a ter dor de cabeça, começar a reclamar em casa, às vezes sai na claridade, começa a fechar o olho também, tem um pouco de fotofobia. Tudo isso aí é um alerta, chama atenção. E a dor de cabeça é muito frequente. E às vezes acontece também, a criança quando não vai, o oftalmologista, os pais não levam, dela ter um olho mais fraco do que o outro, e até os 7 anos, 8 anos, a gente consegue reverter esse problema. Após essa idade, a gente não consegue mais reverter o que a gente chama de ambliopia. Então, a parte visual do cérebro responsável pela visão não é ativada. E depois dessa idade, de 8 anos, não tem mais o que fazer. Então, um alerta também para os pais, né? Olha, gente, que importante. Então, muito importante você acompanhar a visão do seu filho, levar no oftalmologista, né, até os 6, 7 anos, é isso? O ideal, a partir dos 4 anos, já começar a fazer. A gente tem um sistema aqui para atender criança, a gente mostra as figurinhas, né, teste de cores, tudo isso para ela não ter nenhum problema futuro. Cuidar já da visão já a partir dos 4 anos. Importante, hein, pais? Muito importante. Bom, já instalado o problema, qual é a solução para quem tem esses problemas de vista? Vamos falar. Porque tem óculos, tem várias soluções. E cirurgia? Quem não quer ficar com óculos? Para que tipo de problemas é indicada a cirurgia, doutor? Então, voltando aí à idade escolar, a gente sempre começa, né, as crianças usando óculos. Se por acaso tiver um outro problema, que a gente pode falar isso em outra ocasião, que é o estrabismo, olho torto, né? Aí vai ter que colocar um tampão, mas isso aí fica para outro programa. Mas então a gente tem o uso de óculos, né? A partir de 2 anos, 4 anos, a idade que for, dá para usar óculos.
Se a pessoa não quiser usar óculos, pode usar lente de contato, igual você está usando agora, né? Tem a lente de contato normal e tem a lente de contato estética, né? A colorida. E se a pessoa não quer usar óculos, não quer usar lente de contato, tem a opção de fazer a cirurgia. A gente faz cirurgia a laser, né? A gente chama de excimer laser, o que é mais feito hoje em dia é o PRK, que a gente faz só uma desepitelização da córnea, faz aplicação de laser na segunda camada da córnea, mas aí a gente tem que fazer um exame chamado Pentacam para ver quais pessoas, quais os pacientes que podem ser operados. Não são todos que a gente pode fazer a cirurgia. E essa cirurgia também é realizada após os 21 anos de idade, se o grau estiver estabilizado. Só se o grau estiver estabilizado? Porque se todo ano mudar o grau da pessoa, dele não pode fazer? Então, a gente acompanha o paciente, né? Se você vier, por exemplo, tiver 21 anos, é a primeira vez que eu te vejo, e o grau está aumentando, aumentou, eu espero mais um ano, faço a consulta com 22 anos, aumentou de novo, eu vou esperando, até estabilizar. Porque se eu faço a cirurgia com 21 anos e ela ainda está em progressão, a gente não sabe até quando que esse grau vai. Se eu opero você com 2 graus e depois de 2 anos você está com 1 grau a mais, ou você tem que fazer outra cirurgia, se for possível, ou vai ter que voltar a usar óculos ou lente de contato. E com 40, com quarentinha? Então, existe a cirurgia para presbiopia, mas com 40 anos é uma idade ainda é muito cedo para operar, porque a presbiopia ela é progressiva, e ela vai até os 60 anos. A presbiopia é? Ela é progressiva. É aquele problema para perto ou para longe? Para perto. Para perto, que o pessoal chama de vista cansada, né? Quando você chega nos 40, se você tiver a visão boa para longe, você vai começar usando 1 grau. Isso aí, se não tiver nenhum problema para longe, você vai aumentando o grau até chegar em torno de 3 graus aos 60 anos. Então, se você tem 50 anos, você tem mais ou menos 2 graus de presbiopia, que é a visão de perto. E se você fizer a cirurgia, mais para frente você vai ter dificuldade. Ou você volta a usar óculos, ou se for possível, você vai ter que operar de novo. A outra opção que existe é você operar um olho para longe e outro operar para perto. É igual a gente faz no uso de lente de contato, que a gente chama de báscula. A gente deixa um olho preparado para longe e outro preparado para perto. Às vezes, a pessoa não acostuma. Então, para fazer esse tipo de cirurgia, tem que pensar direitinho, e às vezes a gente faz um teste com a lente de contato, colocando um olho para longe e outro para perto, para ver se a pessoa vai se adaptar bem, se não vai ter tontura. Porque depois que fizer a cirurgia, não tem como refazer. Bom, então tudo tem que ser pensado, cada caso é um caso também, né, doutor? Cada caso é um caso, tem que estudar direitinho, a medicina não é nada exata, né? Então, o ideal é você sempre fazer as suas consultas anualmente e estudar com o seu médico o que é melhor para você. Bom, eu optei pela lente aqui, ó. Até mudei a cor, que legal, né? Mas não é todo mundo que pode também escolher uma lente com cor, cada caso é um caso também. Tem que ver se você se adapta bem. O ideal é usar primeiro a lente que não é colorida, né, transparente, lente normal. Essa lente que tem o pigmento, ela irrita um pouquinho mais o olho, você tem que cuidar mais com a asepsia. A chance de você ter uma lesão de córnea ou a lente contaminar com fungo é maior por causa do pigmento. Então, tem que ter vários cuidados. Então, começa com a lente transparente, vê se gosta, se sente bem, passa para a lente colorida, e daí a gente vai ver o que é melhor para cada caso. É isso aí. Se você tiver mais dúvidas, você pode entrar em contato com a nossa produção. O nosso e-mail está aí na sua tela, tá? E fique à vontade para fazer a sua pergunta. Doutor Arthur, foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite.